Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que estão conosco nessa manhã. Para nós é sempre um prazer estarmos aqui juntos para refletirmos, pensarmos na palavra de Deus, na palavra do Senhor, a respeito daquilo que Ele quer falar aos nossos corações, né? Espero que todos os irmãos aqui já tenham, inclusive, entrado nessa sintonia de culto, né? Porque culto é encontro com Deus. E quando nós decidimos encontrar Deus, a gente encontra, porque Ele não se faz de rogado, Ele não se esconde de nenhum de nós. Então, espero que quando os irmãos saírem hoje aqui de nossa igreja, saiam com a firme certeza de que tiveram um encontro com Deus, o nosso Senhor. Muito bem, vamos começar, né? Vamos direto ao ponto, como eu costumo dizer normalmente. Existe uma espécie de parábola, na verdade, que é muitíssimo conhecida das salas de aula de treinamento, principalmente nas empresas. E ela começa com aquela famosa expressão, era uma vez. E toda história que começa com essa expressão, era uma vez, eu desconfio que é uma história muito boa. Eu sempre gostei das histórias que começam com era uma vez, não é? E aí a gente fica esperando o que é que vem em seguida. E essa história começa exatamente com essa expressão, era uma vez. Era uma vez 6 pessoas, 6 homens cegos, que já tinham ouvido falar por demais de um elefante. Esse animal colossal, gigantesco, extraordinário, que as pessoas descreviam para eles, mas eles não tinham nunca tido a oportunidade de ver, né, um elefante, porque eles eram cegos e, evidentemente, não poderiam enxergar o animal. Porém, alguém disse assim, nós vamos fazer vocês entrarem em contato com o elefante para poder vocês terem uma ideia do que é um elefante. E aí, distribuiu aqueles 6 cegos ao redor do elefante e pediu que eles dessem um passo à frente e pudessem tocar no animal para poder sentir como era esse animal que eles desejavam conhecer. E o primeiro que tocou do lado do elefante disse assim, olha, o elefante ele é como uma parede robusta, pesada, forte, segura. Aquele cego que tocou na tromba do elefante, né, e examinou a tromba do elefante, ele chegou à seguinte conclusão, o elefante é como uma cobra gigante, é a única coisa que eu posso comparar ao elefante. O terceiro que tinha tocado a presa do elefante disse assim, não, o elefante na verdade é como se fosse uma lança afiada, eu quase furei o meu dedo na pontinha daquela lança lá. O quarto que tinha tocado a perna do elefante disse assim, não, vocês todos estão enganados. Na verdade, o elefante é como se fosse uma árvore enorme, gigantesca, grande, extraordinária, uma árvore frondosa. O quinto, que tocou a orelha do elefante, disse assim, não, o elefante é como se fosse um grande leque, só que é pesado, que é danado esse leque para fazer vento. É difícil, na verdade, ele fazer o vento. E, finalmente, o último e sexto cego que tocou o elefante, tocou no rabo do elefante. E disse, não, vocês todos estão enganados. O elefante é como se fosse uma corda muito grossa, muito grossa mesmo, né? A verdade é que todos eles tinham razão e ninguém estava certo. Concordam comigo? Todos eles tinham razão, mas nenhum deles estava certo. Por quê? Porque, na verdade, eles tinham tocado esse elefante a partir da sua limitação pessoal, da sua cegueira, que era aquilo que os limitava, e também a partir do cenário limitante, que era exatamente poderem tocar somente uma parte do elefante, não tocar o elefante como um todo, abarcar o elefante como um todo. Ou seja, eles terminaram errando porque a perspectiva deles não era uma perspectiva totalitária do animal de jeito nenhum. Isso se chama, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que isso se chama de visão de mundo. Visão de mundo. A nossa visão de mundo, na verdade, ela depende da nossa percepção. E a nossa percepção, a partir da nossa percepção, nós temos uma interpretação e temos uma compreensão do mundo ao nosso redor.
É assim que se forma, portanto, a compreensão que nós temos daquilo que nos rodeia. A grande pergunta que eu quero fazer hoje de manhã e tentar responder junto com os irmãos é exatamente esta aqui. Visão de mundo, qual é a sua? Visão de mundo, qual é a sua? Cada cego daquele tinha uma percepção diferente, portanto, uma visão de mundo diferente a partir do elefante. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26, e nós vamos ler uma estranha história de um cego. Foi por isso que eu comecei essa reflexão exatamente falando de 6 cegos, né? E nós vamos falar de um cego mais uma vez. Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Nós vamos ter uma estranha história, muito estranha, de um homem, de um cego, que na verdade experimentou as 3 visões de mundo mais radicais que existem. E isso em pouco tempo, conforme vocês vão ver aqui nessa nossa história. Esse texto bíblico diz o seguinte: a cura do cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, Jesus chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram que o tocasse o cego. E tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente ou distintamente, como tem algumas traduções. E mandou-o para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, ou não entres na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia o que aconteceu contigo. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto, que em princípio não é muito fácil de interpretar. Não é muito fácil de interpretar porque essa é uma cura bem diferente das curas que Jesus fez, não é? Para que cuspir nos olhos do homem? É uma primeira pergunta. Por que não curá-lo de primeira, mas curá-lo em 3 etapas, ou em 2 etapas diferentes? E assim vai. Esse texto realmente não é um texto muito fácil de interpretação. Mas vamos fazer uma oração nesse momento. Muito obrigado, Pai bendito e Deus eterno, pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Muito obrigado pelo Teu Divino Espírito Santo que nós invocamos nesse instante para ser o nosso verdadeiro ensinador, aquele que vai falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Nos dá, Pai bendito e Deus eterno, a visão de mundo adequada, correta, certa, a Tua visão efetivamente, Pai. Nos faz caminhar na história deste homem cego, limitado, como todos nós somos, de certa maneira cegos e limitados. Nos faz caminhar nessa história e aprender dessa história aquilo que Tu queres nos ensinar da melhor maneira possível, Senhor. Que eu não seja o pregador, mas que o Teu Divino Espírito Santo fale a todos nós aqui. E muitíssimo obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vejamos então essas 3 visões radicais de mundo que essa história nos apresenta a partir dessa vivência, dessa experiência desse homem cego, conforme eu estou falando aqui para os irmãos. E a primeira visão de mundo que a gente vai encontrar nessa história é a visão de mundo terceirizada. O texto bíblico no versículo 22 diz assim: e chegou a Betsaida e trouxeram um cego e rogaram que o tocasse. Veja bem, tendo em vista a escassez de informações que a gente tem a respeito daquele grupo de pessoas que trouxeram aquele homem até Jesus, e tendo em vista também o fato de que Jesus, no final da história, ele diz para o homem assim: não entre no povoado, mas vá-se embora para a sua casa, nem diga nada a ninguém. A gente fica juntando essas 2 coisas, imaginando que, primeiro, o homem não morava naquele povoado.
Porque se ele morasse naquele povoado, Jesus Cristo não dizia assim, não entre no povoado e vá-se embora para a sua casa. Correto? Correto? Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Aqui a gente vai ter que trabalhar um pouco com a imaginação e ser um pouco detetive nessa história que eu estou colocando para os irmãos aqui hoje pela manhã. Se Jesus diz assim, vá para a sua casa e não entre no povoado, esse homem não morava nesse povoado. Beleza? Está entendendo? Segunda coisa, se aquele encontro não foi um encontro proposital, e não foi, ou seja, lembra daquela história de que existia um paralítico que estava numa cama e 4 amigos dele pegaram ele e levaram até a casa onde estava Jesus e abriram o telhado, fizeram o paralítico descer ali. Aquilo ali é um encontro proposital. Esse aqui não. O texto bíblico aqui não nos diz que aqueles homens disseram assim, nós estamos sabendo que Jesus está em Betsaida e a gente vai levar o nosso amigo aqui para ser curado por ele. O texto não diz isso. Na verdade, Jesus Cristo estava chegando em Betsaida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se ele estava chegando, não tinha maneira de ser um encontro premeditado. Então, aqueles homens levaram, aproveitando uma oportunidade, uma ocasião que foi um encontro fortuito, um encontro não, vamos dizer assim, planejado da parte de Jesus, nem da parte daqueles homens ali. Logo, a gente vai chegar à seguinte dedução, é que aquele grupo ele exercia um certo poder sobre o cego para o levar para onde quisesse, quando quisesse, e como quisesse, e da maneira que quisesse. É ou não é? Aquele grupo, eles dispunham de poder o suficiente sobre aquele cego para levá-lo para o lugar que eles quisessem, quando quisessem e da maneira que eles pudessem definir, decidir. Ou seja, aquele cego ele era totalmente dependente daqueles homens, que nós não sabemos se eram parentes, se eram amigos, se eram da família próxima ou não eram. A gente não tem isso, mas o fato é que o cego não tinha domínio próprio, não tinha domínio pessoal. Ele estava sendo manipulado, conduzido por aquele grupo de homens que estavam ali. Está dando para entender até agora? Ou está complicado o que eu estou dizendo a respeito do que a gente deve deduzir dessa história aqui? Logo, a visão que aquele cego tinha de mundo era a visão daquele grupo. Para onde o grupo quisesse levá-lo, o levaria. O que aquele grupo de homens quisesse descrever para aquele cego, escreveria. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que aquele cego ele não tinha visão de mundo. Ele não enxergava nada. Ele era um cego. Logo, a visão de mundo dele dependia daquele grupo de pessoas que o conduziam para onde queria. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Agora você vai entender melhor quando eu disser assim, eu observo que no mundo atual, eu verifico que no mundo atual, existe uma maioria de pessoas que são como aqueles cegos, guiados por 3 tipos de pessoas principalmente. Seus ídolos, seus coachings e seus formadores de opinião. Você está me entendendo onde eu quero chegar? Eu quero chegar exatamente aqui, nesse ponto da história. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo onde existem cegos que têm olhos, cegos que enxergam, são cegos da modernidade. Pessoas que, apesar de terem olhos, pernas, força de vontade, elas se deixam conduzir pelos seus ídolos, ou seja, aqueles artistas famosos, aqueles escritores famosos, filósofos famosos, acadêmicos famosos, indivíduos que ele consideram ser pessoas do mais alto requinte e que formam a cabeça dele e ele vive segundo os posts, segundo os escritos,
segundo os shows, segundo os filmes, segundo as canções daqueles ídolos que eles têm. São cegos que existem hoje em milhões, em manadas, manipulados por aqueles que são os seus ídolos. Mas também tem a outra classificação hoje, né, dos coaches, né? É um nome moderno, bonito, maravilhoso. O que é que você é? Eu sou um coach. Olha só. Até diz em inglês porque fica mais assim, mais assim, né? Dá mais opulência, né? Dá mais um gabarito melhor. Eu sou um coaching. Olha só que legal, né? Você se formou em coaching aonde? Sei lá, não tem lugar para se formar de coaching em canto nenhum, né? Você vira coach, pressuposto a partir da sua própria experiência de vida, ok? Mas tem os coaches que as pessoas ouvem todos os dias, que ligam para assistir os seus podcasts, para assistir aquilo que ele vai formando na cabeça do indivíduo. Mas também tem, não só os coaches, mas também você tem os formadores de opinião, né? Gente que tem canal, né, no YouTube, canal ali, canal acolá, canal... A rua hoje é cheia de canal, né? Antigamente só eram as ruas que eram cheias de canais, né? Hoje em dia, né? O mundo digital é cheio de canal também, né? Canais que se cruzam e que despejam um monte de leseira na cabeça da gente também. Da mesma forma, do mesmo jeito. Enfim, a gente tem na modernidade gente que está levando gente para o buraco existencial. Um buraco negro existencial. Cabe a essas pessoas aqui aquilo que Jesus dizia a respeito dos cegos. O que Jesus dizia a respeito dos cegos? Você vai encontrar isso em Mateus 15, versículo 14. Jesus diz assim: portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo os cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão numa vala. Ambos cairão num buraco existencial. Mas é assim. Portanto, a visão terceirizada do cego é a não visão. Isso que eu estou falando aqui. A visão terceirizada do cego é a não visão. É a visão de um mundo que só existe na imaginação dele. Não existe em outro canto. Não é real. É uma visão imaginária, descritiva. Então, somente isso. E nada mais do que isso. Aliás, eu até recebi um videozinho bastante jocoso e interessante de um cara dizendo assim, que o que é que você é? Eu sou coach. Você aprendeu a fazer isso aonde? Não sei, em lugar nenhum. Você ensina o quê? Alguma coisa. E as pessoas pagam por isso? Pagam. Então o negócio é ser coaching hoje em dia. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Enfim, é um cego guiando outro cego. E o Jesus já diz aqui assim, olha, se um cego vai guiar outro cego, com certeza os dois vão cair num buraco. E nada mais do que isso. Enfim, não é à toa que o pedido, na verdade, para que daqueles homens para Jesus, é para que Jesus tocasse aquele homem. Porque quando a gente não tem visão, a gente tem que substituir a visão por algum outro sentido. E o sentido aqui era justamente o tato. Você percebeu já como essa cura, ela é uma cura completamente tátil, ou não percebeu ainda? Porque existe uma grande pergunta aqui, né, que se faz com relação a esse texto. Aliás, é um único texto, na verdade, aliás, são dois textos somente que Jesus usa alguma coisa para curar alguém. De outras vezes, não, ele simplesmente diz, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, e o indivíduo sai andando bem. Mas aqui não. Para que danado Jesus tinha que fazer cuspe, passar nos olhos do homem, esfregar, colocar a mão no rosto dele? Porque quando a gente não tem visão, a gente precisa do tato para poder enxergar. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? E existia, naquela época, uma ideia de que a saliva ela continha nutrientes que eram curadores, que curavam as pessoas.
No fundo, no fundo. Entende agora por que Jesus fez isso? Entende por que a cura toda foi tátil? Foi tátil pelo seguinte: quando chegam e entregam aquele homem para Jesus, o que Jesus faz? Pega o homem pela mão, tato. Pega o homem pela mão. Leva o homem para fora da cidade. Cospe. Faz uma espécie de lodo. Passa nos olhos do homem. Isso é tato. Depois ele pega a mão dele e ainda coloca nos olhos do homem, para que ele fosse curado. Entende o que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, olha, quando a gente tem uma visão de mundo que é terceirizada, a gente vai depender de outras coisas para poder enxergar. Senão a gente não vai enxergar de jeito nenhum. Deu para entender ou ficou muito complicado essa primeira característica dessa cura aqui? Mas o fato é que a visão terceirizada é a não visão. Como eu não tenho uma visão de mundo, eu vou adotar a visão de mundo de algum ídolo, de algum coach, de algum formador de opinião. Entendeu? Primeira. Segunda visão que aquele cego vai experimentar é a visão chamada de visão dúbia. Visão de mundo dúbia. O que quer dizer isso, pastor? Leia comigo o finalzinho do versículo 23 e versículo 24. O texto diz assim: e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E aquele cego, levantando ele os olhos, disse: eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que estão andando. É muito interessante a dinâmica desta cura, que é absolutamente única. Não só é interessante do ponto de vista de que ela é uma cura tátil, que Jesus faz, mas também é muito interessante porque existe um outro detalhe aqui que é muito sutil e que a gente precisa aprender com ele. Qual é o detalhe? É o olhar do homem. No primeiro momento, o olhar do homem está focado no chão. Você já reparou como todo e qualquer cego ele anda olhando para o chão, como se quisesse ver o chão de alguma maneira, de alguma forma? Mas nesse segundo momento aqui é diferente, não é? O texto diz o quê? É quando eu digo, não leia a Bíblia de carreirinha, mas leia ela muito devagar e prestando bastante atenção. Segundo momento aqui, Jesus Cristo já passou o cuspe nos olhos dele, já colocou a mão e Jesus pergunta, e aí, tá vendo alguma coisa? Não é estranho isso? Parece que Jesus está duvidando do poder que ele tem, né? E aí, tá vendo alguma coisa? Aí o texto diz o quê, minha gente? Não. Antes disso, diz outra coisa que é mais importante. Ele diz que o homem, levantando os olhos, diz: eu vejo os homens como se fossem árvores que estão andando. Presta atenção. Se o cego levantou os olhos, é porque os olhos estavam para baixo. Se ele levantou os olhos para ficar na altura dos homens, poder ver alguma coisa, é porque os olhos estavam para baixo. Está entendendo agora? Por isso que a gente não pode ler de carreirinha, tem que ler devagar para poder entender isso aqui direitinho. Então, não é só interessante porque é uma cura tátil, mas é interessante porque os olhos desse homem vão fazer um movimento que faz toda a diferença na interpretação do texto. Primeiro, os olhos estavam para baixo. Agora, os olhos estão na altura dos olhos. Ele levantou os olhos e olhou e disse: olha, eu estou vendo os homens como se fossem árvores que estão andando na verdade. Olha só. Ele está olhando na altura dos olhos, na altura dos homens. Mas a visão dele é uma visão clara? Sim ou não? O que é que o texto diz? Eu vejo os homens como se fosse o quê? Árvores que estão andando.
Pelo amor de Deus, gente, a árvore anda. Então essa visão é uma visão dúbia. É uma visão que não é uma visão clara. É uma visão confusa, obscura, ambígua, dúbia, portanto. Ele vê, sim ou não? Vê. Ele já vê, sim ou não? Sim. Jesus Cristo está vendo alguma coisa? Estou vendo. Ele já responde, estou vendo. Mas está vendo o quê? Homens como se fossem árvores. Está certa essa visão? Está ok? Está correta? Já pensou se você fosse numa ótica e alguém lhe vendesse um óculos que você ficasse vendo as coisas de forma deturpada, você ia comprar esse óculos? Não. Porque a visão estava uma visão dúbia. Não era uma visão correta, adequada. Não era uma visão que tinha nitidez, que garante a certeza. Homens não são árvores e árvores não andam. Portanto, a visão é uma visão dúbia. Aquele homem passa de uma visão terceirizada do mundo, uma visão que ele criava na sua imaginação a partir do que diziam para ele passa agora para uma visão que é dele, mas que é uma visão dúbia, ambígua, confusa, diferente, não adequada, sem clareza, sem nitidez. É, portanto, uma visão deturpada. É uma visão meia lá, meia cá. É uma visão do tipo, como foi, eu não sei, eu só sei que foi assim. É a visão de Chicó, né? Lembra de Chicó do Alto da Compadecida, né? Não é isso que ele... não é isso que ele diz assim, não, como foi, eu não sei, eu só sei que foi assim, né? Essa é a visão de Chicó. Sei lá que danado foi, mas foi. Foi desse jeito, foi dessa forma. Esta é a visão, portanto, de quem vive na dúvida, na incerteza, na insegurança, na falta de convicção, na ausência de princípios norteadores. Entende o que eu estou lhe dizendo? Essa é a visão da incerteza, da falta de convicção, da ausência de princípios norteadores que nos guia e nos faz dizer é isso, é isso, é isso mesmo, e ponto. Não é essa a visão. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Ontem eu fiquei abismado com o desdobramento de um dos casos mais famosos das páginas policiais dos últimos tempos aqui no Brasil. Acho que você já sabe que caso é esse, né? É o caso do bolo envenenado. É o caso do bolo envenenado. Esse está famoso, né? Esse ainda vai durar um bom tempo, né? Na mídia e vai durar para sempre na nossa mente, com certeza absoluta. Agora, sabe o que me deixou assim abismado? Nessa briga entre Deise e Zeli, né? Deise é a nora psicopata. Zeli era a sogra. Uma queixa, uma desavença de 20 anos atrás. 2 décadas. Foi rolando, até hoje. Mas o que me deixou abismado nessa situação é a visão de Diego, o marido de Deise e o filho de Zeli. Não sei se vocês estão a par do desdobramento da situação. Mas o marido, ele não bate o martelo de que foi ela, a Deise, a mulher dele, a responsável pelos assassinatos. Ele leva para ela, na cadeia onde ela está presa, alimentos, gêneros de primeira necessidade, de higiene. Ele, Diego, marido dela e filho da mulher que morreu, com mais as 2 tias dele, se eu não me engano, paga o escritório de advocacia para defender a Deise. Apesar de ter sido encontrado arsênio no corpo do pai dele, que morreu em setembro do ano passado, envenenado.
apesar de ter sido encontrado no corpo dele e do filho dele, Arsênio, em dezembro eles passaram mal e quase que embarcavam. Apesar de 6 pessoas da família dele ter sido envenenada com arsênio e 3 terem morrido, ele não bate o martelo que foi Daisy. Apesar de, e aqui na verdade é que é o mais complicado, Daisy ter comprado arsênio com nota fiscal e tudo, entregue na casa dela para ela, ele não bate o martelo que foi ela. Apesar de Daisy ter um comportamento exemplar na cadeia e não demonstrar nenhuma emoção. Ou seja, dá claros sinais de psicopatia. E, apesar de que não estão mexendo nisso agora, mas ainda existe também a suspeita de que a própria Daisy matou o pai dela, também envenenado. Mas não vão mexer nisso agora, porque é muita coisa para mexer de uma hora para outra. Minha gente, como é que o cara não vê isso? Como ele não vê isso? Porque a visão de mundo dele é uma visão dúbia, ambígua. A visão é uma visão do tipo vejo, mas não vejo. É uma visão do tipo eu vejo, mas para mim não está claro. A visão é tipo vejo, mas pode ser, mas também pode não ser. É uma visão do tipo vejo, contudo está meio que embaçado aqui, não está muito claro, não. É uma visão do tipo eu vejo, mas eu tenho dúvidas. Você está entendendo do que eu estou falando? Você está entendendo do que eu estou falando? Este é o tipo de visão. Vejo homens como se estivessem vendo árvores andando. Ou seja, é uma visão completamente deturpada, errada, uma visão que a gente não entende se ela é certa, é uma visão que não passa segurança, é uma visão que não nos dá consistência, é uma visão tipo ilusão de ótica, auto-engano, ambiguidade e dubiedade em si. Pergunto eu, respondo vocês. Todavia, é só o Diego que tem essa visão dúbia no mundo hoje? Não. Infelizmente, não. Perceba só uma coisa que eu vou lhe dizer agora. O mundo tem uma visão de mundo tão dúbia que quando uma criança nasce, as pessoas têm dúvida de dizer, é menino ou menina? Ah, alô? Alô? Não vamos mexer nisso agora, deixa para ele decidir isso quando ele tiver lá 13, 14, 15 anos, sei lá quantos anos tem. Para decidir se ele é menino ou menina, porque pode ser que ele tenha um pinto de menino, mas ele tenha uma cabeça deturpada diferente. Você está entendendo o que é dubiedade? O mundo tem uma visão de mundo dúbia hoje em dia. A visão tipo, homens que são árvores que andam. É difícil. A visão do mundo hoje é tão dúbia que hoje se questiona o que é certo e o que é errado. Meu amigo, o que é certo, a gente sabe o que é certo. O que é errado, a gente sabe o que é errado. E não adianta ficar fazendo intersecção aqui, misturando as coisas, como se errado fosse certo e certo fosse errado, porque isso não é a realidade.
Olha só o que eu vou dizer para vocês agora, dar um último exemplo dessa situação. A democracia é relativa. Alô? Vocês sabem quem disse isso, não sabem? O ano passado, um inteligente vem dizer que a democracia é relativa. Relativa ao quê, pelo amor de Deus? Relativa em que sentido? Ou é democracia ou não é democracia. Ou é ditadura ou não é ditadura. Mas não tem nada de relativo na ditadura, nem tem nada de relativo na democracia. Ou é uma coisa ou é outra. E ponto final. Não há o que discutir aqui. Você está entendendo agora porque eu disse que nessa história do homem cego, a gente tem 3 visões de mundo que são radicais. A primeira delas é qual mesmo? A visão de mundo terceirizada. É quando a gente adota a visão de mundo dos outros. A segunda delas é a visão de mundo dúbia. Aquela que a gente enxerga, mas não enxerga, vê, mas não vê. Fica no lodo, no lamaçal, na areia movediça da incerteza. E a terceira delas é a visão de mundo nítida. Versículo 25 do texto que nós acabamos de ler, diz assim: depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e é tato aqui, sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Amém. Meu amigo, aqui continua aquele detalhe da altura dos olhos. Você está entendendo porque eu digo que, pelo amor de Deus, a Bíblia não pode ser lida de carreirinha, mas prestando atenção. No primeiro momento, na visão terceirizada, o olhar estava para baixo. No segundo momento, na visão dúbia, o olhar estava na altura dos olhos, olhando, vendo os homens. Mas nesse terceiro momento aqui, o texto bíblico diz o quê? Que Jesus fez esse homem olhar para onde, pelo amor de Deus? Diga aí para mim agora direitinho. Isso! Jesus, não me estresse não, porque eu estou fazendo você prestar tanta atenção aqui. Não me estresse não, porque o texto está claro ao dizer assim, que Jesus pegou aquele homem, pôs a mão nos seus olhos e fez ele olhar para cima. Ele começa olhando para baixo, depois para o meio, a dúvida, mas agora ele olha para cima, para o alto, para o céu. E é só depois que ele olha para cima, para o alto e para o céu, que ele passa a ter uma visão nítida das coisas. Só aí, só nesse instante, só nesse momento. Isto porque todos nós, só conseguiremos ter uma visão nítida desse mundo se antes a gente tiver olhado para o céu firmemente. Se a gente não tiver olhado para cima, para o alto, para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo firmemente, a gente jamais vai compreender esse mundo que a gente vive aqui embaixo, de jeito nenhum. A compreensão, a distinção, a clareza só vai nos chegar para entendermos esse mundo que a gente vive aqui, se antes a gente tiver olhado lá para cima. Eu gosto muito da versão NAA, que ela traduz esse versículo dizendo assim que, a partir dali, aquele homem distinguia tudo e via tudo de modo perfeito. Nós só enxergaremos a vida de um modo perfeito se antes tivermos com os nossos olhos fixos no céu. Senão a gente não chega lá. É olhando para cima, que as coisas ficam claras aqui embaixo.
Quando a gente olha para cima, a gente começa a entender o quanto a gente terceirizou a nossa visão, adotando a visão dos outros que fazem a nossa cabeça. É só olhando para cima que a gente começa a compreender e a dirimir e tirar as dúvidas da visão dúbia da vida. É só olhando para cima que a gente vai adquirir a clareza necessária para entender a vida como ela é. Sabe por quê? É interessante a gente notar que no original grego, essa palavra distinguir ou clareza, como tem em outras traduções, ela significa virar os olhos para. Virar os olhos para. A Bíblia é perfeita, né? Principalmente quando a gente vai lá no original e pega os textos lá do original. O que está sendo dito aqui é que Jesus fez o homem olhar para cima. E ele passou então a ver tudo distintamente. Isso quer dizer que Jesus fez ele virar os olhos para cima, para poder enxergar aqui tudo perfeitamente, claramente, distintamente, do jeito que verdadeiramente é. Se nós não olharmos para aquilo que é elevado, jamais teremos uma visão clara de mundo em nossas vidas. É mirando nas coisas do alto que nós teremos a melhor visão do mundo possível para cada um de nós. Só assim. Só assim. Só dessa maneira. Por isso é que Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2 vai dizer assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O parâmetro para a gente interpretar, compreender, entender, fazer a leitura correta da vida é o nosso olhar para o alto. É isso que vai dar nitidez à nossa visão aqui embaixo. Eu quero concluir falando algumas coisinhas mais. Primeira delas, aquele homem passou pelos 3 estágios da visão de mundo. A visão de mundo terceirizada, dos outros que você adota para si. A visão de mundo dúbia, aquela em que você tem a visão, mas você está confuso a respeito da sua própria visão. E a terceira visão, que é aquela que vem com nitidez, a partir do momento que você olha para o alto, que você olha para Deus, para entender as coisas daqui da terra. Mas também é preciso a gente dizer que aquele cego, ele deixou de ser um fardo, ele deixou de ser um peso morto a ser carregado pelas pessoas. Como é que você chega a essa conclusão, pastor? Muito simples. O texto bíblico diz assim: e trouxeram aquele homem a Jesus para que Jesus o tocasse. Essa palavra aí, trouxeram, ela significa literalmente significa fardo, peso. Que o texto está dizendo assim: trouxeram um fardo, trouxeram um peso para que Jesus tocasse esse fardo e esse peso. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? E dali em diante, quando Jesus tocou aquele homem e ele passou a ver, ele deixou de ser um fardo, ele deixou de ser um peso para qualquer pessoa. Porque ele pôde definir a vida dele a partir da própria visão de vida, de mundo, que ele passou a ter, dada por Jesus. Entendeu? Terceiro lugar, quando nós passamos a ter uma nítida visão de mundo, nós compreendemos que presta bem atenção que isso é muito importante nessa história. Porque esse é outro mistério dessa história.
Não é só um mistério a questão de cuspir, mas é outro mistério da história é esse. Presta bem atenção. Quando nós passamos a ter uma visão nítida do mundo a partir do alto, há lugares que não nos cabe mais. Prestou atenção? Se você adquiriu essa visão nítida, a partir do alto, você adquiriu essa visão nítida daqui de baixo, você sabe que tem lugar que não lhe cabe mais, que não é lugar para você estar mais, que não é lugar para você colocar os seus pés mais, nem pé, nem mão, nem orelha, nem braço, nem dedo mindinho, nem nada, porque esse lugar não cabe mais você. E esse lugar se chamava Betsaida. E Jesus olha para o homem e diz assim, olha, tá vendo tudo direitinho agora, tá nítido? Primeira coisa, não entra mais ali. Aquele povoado não é mais para você. Quando a gente adquire essa visão nítida, a gente vai entender que há lugares que não são mais para nós. Há instituições que não são mais para nós. Há empresas em que nós trabalhamos que não são mais para nós. Há pessoas com as quais nós não precisamos mais nos envolver, nem podemos mais nos envolver com elas. Porque elas não são mais para nós. E a gente precisa enxergar isso. A gente precisa ver isso de maneira absolutamente clara. Mas a gente só enxerga assim, se a gente tiver antes olhado para o alto. Aqui se aplica a lógica invertida de Jesus. Que lógica invertida de Jesus é essa, pastor? Aquela que ele diz em João capítulo 9, versículo 39. É o próprio Jesus falando, ele diz assim, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, para julgar, a fim de que os que não veem, vejam, e aqueles que veem, sejam cegos. Eu vim a esse mundo para que aqueles que não veem passem a ver. E para aqueles que dizem que veem, não enxerguem, mas se tornem cegos. Meu amigo, minha amiga, que é que Jesus está esfregando na sua cara assim, você não está vendo? Mas ele está esfregando assim na tua cara. Vê. Presta atenção. Está vendo que não dá? Está vendo que não é por aí o caminho? Pare. Retroceda. Comece de novo. Comece do zero. Mas tenha uma visão nítida do mundo e da vida. Porque se não for assim, você vai se dar mal. Olhe para o alto, para que você possa ver a vida como ela é. Para que você possa ter a visão nítida da vida e do Senhor. Vou dizer de novo para encerrar, para que isso fique bem claro. Olhe para cima. Se você quer enxergar nitidamente
o que é a vida e como a vida é. E seguir a visão de Jesus para o seu viver, para a sua vida. Curva a tua cabeça. Curva a tua cabeça.